Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer então algumas atividades da apostila e nós vamos fazer de língua portuguesa. Então nós vamos trabalhar da página 7 até a página 11 e nós vamos falar hoje sobre fábulas, né? O que é fábulas? Fábulas são narrativas em prosa ou verso com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustra um preceito moral. Geralmente sempre tem uma lição de moral, né, no final. Então a nossa primeira fábula é o leão e o ratinho. Só que eu não vou ler a fábula porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas aí vocês vão ler com calma para poder estar respondendo as questões. Aqui a moral da história aqui da fábula é: mais vale a generosidade e o caráter do que a força, tá bom? Mas vocês vão ler o texto para poder responder as questões. Então a pergunta número 1. O texto acima é uma fábula, história em quadrinho, manchete ou notícia. Aí você vai colocar um X na opção correta. Número 2. O texto foi escrito com o objetivo principal de informar sobre produto, dar instruções, transmitir ensinamentos ou mostrar uma pesquisa. Aí você também vai assinalar a opção correta. Número 3. A moral da fábula é A importância da amizade. B. Que mais vale a generosidade e o caráter do que a força. C. Que tudo é possível. E D. Mostrar a coragem do ratinho. Número 4. O fato que deu início à narrativa foi A. De repente sentiu uma coisa correndo por seu nariz. B. Desculpe, disse o ratinho. C. O leão rugiu. D. Não demorou muito para encontrar o leão. Número 5. Quando o leão replicou, quem diria? Ele ficou admirado porque A. Uma coisinha tão pequena como o ratinho ajudou o rei dos animais. B. O ratinho pagou a promessa. C. O ratinho roeu a corda. D. Quando o ratinho disse que tudo é possível. Número 6. Na língua portuguesa existem palavras que imitam sons. Identifique e copie do texto uma dessas palavras que aparece na imagem ao lado. Eu vou ler aqui um parágrafo, e aí você vai entender qual é a palavrinha, tá bom? O primeiro parágrafo. Numa tarde quente de verão, o leão estava cochilando, todo feliz, à sombra de uma árvore. De repente, sentiu uma coisinha correndo por seu nariz. Abriu um olho e viu que era um ratinho. Furioso por ter sido acordado, esperou o momento certo, abriu a bocarra e nhaque, pegou o ratinho pelo rabo, ok? Uma palavrinha aí que eu li, ela imita um som, entendeu? E aí nós vamos voltar de novo aqui à questão, né? A questão número 6. Então, na língua portuguesa existem palavras que imitam sons. Identifique e copie do texto uma dessas palavras que aparece na imagem ao lado. Então, no primeiro parágrafo, existe uma palavrinha que eu li que está aqui, que imita som. E aí você vai colocar ela aqui, tá bom? Uma dica muito importante para vocês. Já li o parágrafo e também li a palavrinha, né? Quem foi esperto pegou. Número 7. O texto abaixo não está pontuado corretamente. Reescreva-o usando os seguintes sinais de pontuação. Travessão, travessão, dois pontos e interrogação. Está aqui o sinal. E aqui onde vocês vão colocar os sinais? Aqui, nesses espaços que estão vazios aqui, essas lacunas, tá bom? E depois que vocês colocarem aqui a pontuação correta, vocês vão reescrever novamente aqui a frase nessas linhas aqui, tá bom? Tem que colocar o sinal e depois reescrever de novo a frase. Depois vocês vão ter que retomar de novo o texto, voltar de novo lá no texto para procurar 3 palavras com tio, que tem um tio. 3 palavras com RR.
3 palavras com C cedilha e 3 palavras com M no final. Tem que ser no final, tá? Então, vocês têm que voltar de novo no texto e procurar essas palavras. Também vocês vão ter que procurar no texto, ó, complete o quadro com palavras do texto que contenham as letras abaixo. Então, vocês vão ter que voltar de novo lá no texto e procurar palavras que tem G. Pode ser no começo, no meio, entendeu? Não fala a ordem. Tem que ter o G e o GU também aqui, tá? Então, vocês têm que retomar o texto para procurar essas palavrinhas aí. Número 10. Reescreva as frases utilizando corretamente os espaços entre as palavras. Então, olha, aqui é uma frase, ó. Isso aqui é uma frase, só que ela não foi dada espaço nela, foi escrita tudo junto, não foi separada as palavras. Então, você vai ter que reescrever ela aqui, ó, separando aqui no retângulo aqui, ok? E aqui nós temos, ó, outra fábula, a garça e o peixe. Vocês também vão dar uma lidinha aqui nesta fábula. E o gato está querendo pegar. Vocês vão dar uma lidinha aqui na garça e o peixe. A gente às vezes está gravando e aparecem umas situações, né? Vão dar uma lidinha aqui na garça e o peixe. E vão responder as questões. Aqui a moral da história é: quem muito escolhe, nada tem. Qual o motivo levou a garça a não pescar os peixes que apareciam? A. A garça achava os peixes pequenos e ia esperar até aparecer um peixe-espada. B. A garça achava os peixes pequenos e resolveu ir para o outro local. C. A garça achava os peixes pequenos e ia esperar aparecer um peixão. D. A garça achava os peixes pequenos e ia esperar aparecer um polvo. Aí vocês vão assinalar a opção correta. Mas, meu Deus do céu, meu gato não para de encher o saco. Ó, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, o gato, ó, tá? Atrapalhando a minha aula, né? Então, vamos continuar, né? Número 2. A garça conseguiu o que queria e por quê? 3. Para você, a garça agiu de maneira correta? E por quê? Sim, se você falar sim, você tem que dizer por quê. Se falar não, também você vai ter que dizer por quê. Até a página 1, até a próxima, né? E agora nós vamos procurar na fábula, ó, nessa fábula da garça a garça e o peixe, né? Se não me engano. A garça e o peixe. Então você vai procurar aqui na fábula a garça e o peixe uma palavra monossílaba. O que é a palavra monossílaba? É uma palavra que ela não se separa. Por exemplo, sol. Sol é uma palavra monossílaba. Pé. Pé é uma palavra monossílaba. Uma palavra de sílaba. São palavras que, quando você separar, ficam duas sílabas. Por exemplo, sopa. Sopa. São duas sílabas. Tá? Bolo. São duas sílabas. Uma palavra trissílaba. São palavras que, quando você separar, tem 3 sílabas. Por exemplo, boneca. 3 sílabas. Ó. Boneca. Banana. 3 sílabas. E palavras polissílabas são palavras que tenham 4 sílabas ou mais, né? Por exemplo, Copacabana. Copacabana. São 5 sílabas. Então, vocês vão ter que retomar lá no texto, a garça e o peixe, e procurar essas palavras. E aí nós temos substantivos, são palavras que nomeiam todas as coisas, né? Tudo que leva nome é um substantivo, só que nós temos substantivos próprios e simples, né? Nosso nome é um substantivo, mas substantivo próprio. E aí vocês vão circular na fábula 3 substantivos. Aqui no caso são simples, né? Tudo que leva nome é um substantivo, tá? Cor, sapato, cadeira, mesa, lápis, tudo é substantivo, substantivo comum. E aí nós vamos ver
sobre verbos. São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. São verbos. Promove ação. Por exemplo, eu estou falando. Falando é um verbo, porque eu estou promovendo uma ação. Que ação que é? A ação de falar, né? Então, diz assim, ó, pinte na fábula 3 verbos. Aí vocês vão voltar lá na fábula e pintar 3 verbos. 7. Escolha um dos verbos pintado na fábula e forme uma frase. Aquele verbo que você escolheu, que você pintou lá na fábula, você vai agora escrever, criar uma frase para ele. Número 8. Reescreva a frase utilizando corretamente os espaços entre as palavras. Aqui é igual aquela outra que estava tudo junto. Quem muito escolhe, nada tem. Então, vocês vão reescrever ela aqui de novo, separando as palavras corretamente. Número 9. Agora chegou a sua vez de ilustrar a fábula, a garça e o peixe. Então, você vai fazer um lindo desenho da garça e do peixe. Bom, então essas aqui são as questões de língua portuguesa da nossa apostila, tá bom? Se por acaso ficou mais alguma dúvida, é só entrar em contato conosco, né, os professores, que nós estaremos orientando vocês da melhor forma possível, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço.